Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast de Zona Técnica, que, como sabem, tem como objetivo dar destaque aqui ao trabalho de muita gente que tem funções que são pouco faladas habitualmente, mas que têm muita importância para depois vermos aquele futebol que tanto gostamos. Hoje temos novamente um convidado muito especial, trata-se de João Gavaz Mendes, que é preparador físico atualmente da equipa técnica de Vasco Matos, no Santa Clara, que tem feito um campeonato excepcional por esta data. Desta conversa, vamos tentar perceber como é que funciona a preparação antes e depois dos jogos, trabalhos de ginásio, planeamentos de pré-época ou cargas de pré-época. Portanto, vamos ver o que é que o João tem para nos dizer neste bocadinho que já sabem que é os nossos episódios. João, obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite, espero que gostes e pronto, e é sempre um gosto porque nem todos os clubes deixam que a malta fale e o Santa Clara já tem tido aqui o psicólogo, já tem tido aqui o fisiologista e agora tem aqui o preparador físico, portanto é agradecer também aqui ao Santa Clara. Boa tarde, Bruno. Obrigado a todos também que nos estão a ouvir. Obrigado especial a ti e também pela paciência que conseguimos articular aqui esta disponibilidade. Né? Não foi fácil, mas conseguimos. E sim, um prazer estar aqui. Era Então, essa. vamos a isto. Vamos ver o que é que Bora, sai bora. daqui. Vamos a isso. Olha, só para te dar aqui a conhecer um bocadinho, e não é preciso entrar em grandes pormenores, mas só para a malta ir conhecendo aqui também um pouco da tua história resumida. Passaste por Vila Franquense, passaste por uma aventura em Angola, no Petro Luanda, e depois passas para o Santa Clara. Como é que, e antes disso até estiveste ligado à preparação na Sim, PTW sim, sim, sim. 360, sim. Pá, como é que se faz este caminho até chegar agora a este patamar onde estás? Olha, começou há 10 anos, em 2015, saí da faculdade, acabo a licenciatura em Ciências do Desporto, estou a tentar perceber ainda um pouco o que é que quero, mas claramente a preparação física ligada ao desporto é uma das minhas motivações. Acabo por iniciar um projeto como freelancer, ou seja, como um tradicional PT de ginásio, mas com uma vertente muito mais virada para os atletas, tentar perceber se existe aqui um nicho de mercado, se existe uma necessidade ou não. Vou complementando este primeiro ano de trabalho com uma pós-graduação na FMH, que foi a primeira edição, virada para o alto rendimento, que é a pós-graduação em Strength and Conditioning. E pronto, a partir daí, do primeiro ano, ali os primeiros 4 anos, dediquei-me pura e exclusivamente a trabalhar um pouco por conta própria, depois incluí também num projeto pelo convite do Francisco para integrar o PTW durante 2 anos. E pronto, depois a partir daí fui começando a criar alguma ligação com alguns clubes, muitas até através de alguns atletas com quem fui trabalhando, foi começando a ganhar algum interesse. Na altura, em 2017, conheci o Vasco Matos, logo nessa altura, quando ele estava no Vila Franquense ainda, e através de um dos seus adjuntos, que foi o meu colega na faculdade, também através de um jogador com quem trabalhei, que era atleta dele no Vila Franquense. E pronto, e a partir daí foi um primeiro contacto com o clube, fazer as primeiras avaliações do clube na pré-época, ou seja, fazer quase um género de uma pequena consultoria, assim, Sim, sim, sim. digamos assim. Pronto, e depois voltámos a juntar quando ele esteve em Alverca. Em Alverca acabei por ir lá nos primeiros dias de testes de pré-época também, fazer aqui uma bateria de avaliação. E acabei por continuar a trabalhar como freelancer. Eis que nesse ano surge o convite do Vila Franquense, oportunidade para integrar a equipa na segunda liga, e eu decidi que era a altura de conhecer os dois mundos. Eu tive um passado ligado ao futebol, pratiquei futebol como jogador, mas pronto, fiquei-me ali Na pelo quarto formação. ano de sénior, Ok, exatamente. ainda foste aos sénior, Não, ainda não fui ir aos séniores. Ainda fui ali aos séniores dar uma perninha, enganar a malta. Ainda no Sacarnense, foi sempre no Sacarnense como sénior. Uhum. Acabei ali no Campeonato de Portugal e disse, tenho que tomar uma decisão, portanto também desloquei um ombro e pronto, é o normal do normal, a malta tem que tomar uma Claro. decisão, começa a perceber que não dá para todos e pronto. E entretanto, como eu tinha assim um passado, mas não ligado como profissional que está a trabalhar com os jogadores dentro do clube. E eu decidi que era o momento de arriscar. Arrisquei. Comecei a largar o meu trabalho como freelancer e com o trabalho individualizado com os jogadores no ginásio e acabei por embarcar na aventura do Vila Franquense. Fui mantendo algum trabalho no primeiro ano, no segundo ano já a largar mais, porque também comecei a dar formações e isso foi algo que era também um objetivo meu no Uhum. curto prazo. Pronto, depois surge a aventura por Luanda, entretanto regresso de Luanda,
integro também um departamento muito engraçado de performance numa clínica que trabalha com jogadores, que é a Alpha Clinic, e que é um projeto bastante interessante também na performance. E eis que surge o convite depois do Vasco para integrar a equipa técnica aqui no Desafio de Santa Clara, e cá estamos. É assim, um resumo assim rápido. Não, é um bom resumo e lá está, chegas aqui ao Santa Clara e estás a fazer agora uma temporada também incrível. Olha, passando aqui também para aquilo que nos traz aqui este episódio, falar aqui um bocadinho da preparação física de uma equipa de futebol. Primeiro que tudo, criar aqui uma base para conversarmos aqui para a frente, que é, as pessoas sabem que existe um treinador, sabem que existem um preparador físico, mas muitas das vezes, e na altura que o Rafael esteve cá também e trabalhas com ele aí no Santa Clara, também lhe fiz um pouco esta pergunta, se calhar de outra forma, mas a malta se calhar não sabe aqui ainda distinguir muito bem o que é que faz o fisiologista e o que é que faz o preparador físico. Como é que tu dirias, ou como é que tu separas essas águas? Olha, eu diria-te, primeiro, existem muitos termos hoje em dia usados para os profissionais que trabalham com a preparação física dentro dos clubes. Há muitos clubes, já existe o readaptador físico, o recuperador físico, o preparador físico, o fisiologista. Pronto. Em termos de projeto, ou seja, o Rafa estava incluído no projeto, anteriormente no Alverca, mas depois quando vem acaba por estar muito ligado ao departamento de performance inserido no clube. Eu chego ao clube através da equipa técnica do Vasco, ok? Ou seja, e é normal nos clubes haver sempre alguém que é da equipa técnica e depois haver, ou começa a haver mais em Portugal agora, haver uma estrutura do clube, que é normal que consiga ter um departamento otimizado, porque é normal que nem todas as equipas técnicas não trabalham para sempre em todos os clubes, e o que acontecia antigamente é que não existia nenhum departamento de performance assim, uma base sólida, e quer dizer, havia equipas técnicas que passavam nos clubes e as informações iam embora. Claro. Quer dizer, chegava uma equipa técnica nova e não havia coisas básicas, como se calhar número de treinos, o que é que se fazia, o que é que não se fazia, as informações eram. E hoje em dia, já muito mais profissionalizado até mesmo aqui em Portugal, existem isso. A nível de funções, pronto, existem funções muito específicas. Normalmente aquilo que se assiste e temos nós no nosso caso, no nosso contexto, até podemos dizer que temos 3 profissionais da área da preparação física. Sou eu ligado muito e próximo da equipa técnica, relacionado com o planeamento do treino, com a própria monitorização de cargas No também. campo. No campo, portanto, com o trabalho de campo, com toda a operacionalização do treino, planeamento, gestão das cargas, este aspecto. O Rafa, que está, sobretudo, num papel muito Sport Science, onde se faz análise de dados, faz análise através também de GPS, faz análise da estratégia de monitorização, controle do treino, controle da carga interna, portanto, das escalas, de percepção subjetiva de esforço, todos esses questionários, ele vai filtrando toda essa informação para dar o melhor feedback e informação possível acerca disto, da mesma forma que está incluído em tarefas de treino, sempre que é necessário, em processos de reintegração num atleta após lesão, pronto, porque pertence também ao Departamento de Saúde e Performance. E depois temos o Rogério, que é outra pessoa da área da preparação física, que está mais focado com a parte do ginásio, ok? Nós trabalhamos os 3 sobre a mesma coisa, mas dividimos-nos sobre estas tarefas, ou seja, podemos estar os 3 no mesmo sítio, mas vai haver uma pessoa que é normalmente quem depois lidera, digamos assim, Claro. a dinâmica da sessão, a dinâmica do que tivermos a fazer. E o Rogério, portanto, está mais ligado à parte do ginásio, da parte do treino de força e também ali da parte do pré-treino e da parte do processo de reabilitação pós-lesão. Ok. Falaste aí também na parte de saúde e performance, ou seja, por exemplo, tu como preparador físico tens alguma ligação ao departamento médico, ou seja, não no sentido enquanto os jogadores lá estão, mas existe algum vai e vem de informação, por exemplo, numa recuperação de lesão, alguém que teve lesionado, vai agora retomar o treino que não é condicionado. Tu tens esse feedback, como é que isso funciona? Sim, olha, eu, como já estive nos 2 mundos, privilegio muito essa informação, ou seja, como já estive no Vila Franquense, vou-te dar um exemplo, no Vila Franquense eu era o que o Rafa neste caso é no Santa Clara hoje em dia, portanto era o fisiologista que estava através do clube e do departamento, portanto consigo me inserir muito bem nos 2 mundos e faço sempre questão fiz sempre isso desde o primeiro dia que cá cheguei ao Santa Clara, de estar muito integrado com o departamento de saúde e performance, porque
é inevitável que essa troca de informação seja diária. Nós temos que saber qual é o estado do jogador, qual é a previsão para um determinado jogador, como é que vai ser a sua integração, toda uma série de dados, quais são, na opinião deles, quais são, a opinião, por exemplo, do médico, do fisioterapeuta principal, que tipo de exercícios é que estão a ser expostos de uma forma individual e agora vamos passá-lo para condicionado com a equipa. E, portanto, esta troca de informações, o debater, vou utilizá-lo como joker, vou utilizá-lo como um apoio, vou pô-lo só no aquecimento, vou fazer o resto do trabalho. Todo este planeamento é feito, portanto, de forma integrada, todos em conjunto, nós fazemos essa análise. E eu, todos os dias, para mim, é como tomar um bom café de logo de manhã, é chegar ao departamento médico, falar com, neste caso, com a pessoa que é o responsável pela área do departamento de saúde, e falar, perceber como é que estão as situações, qual foi o feedback, alguma coisa que mudou de ontem à tarde, do fim do dia para agora. Portanto, já aconteceu nós à meia da noite trocarmos uma mensagem ou deixarmos uma nota, por coisas que podem acontecer no dia a seguir. Um jogador ficou doente, ligou para o médico a dizer que não se está a sentir bem e eu tenho que trazer esta informação para a equipa técnica para nós planearmos tudo outra vez. Porque um jogador, a menos num exercício, pode fazer muita falta, pode desalterar aqui a dinâmica toda num treino mais estratégico e temos que acionar os mecanismos, mandar vir um jogador, por exemplo, do Sub-23, tentar perceber essas situações. Estavas-me a dizer há pouco que o Rogério trabalhava mais com a parte do treino de força em ginásio e tudo isso. Tu já tiveste os dois lados, ou seja, tu trabalhas no clube atualmente, mas também já fizeste essa parte privada ou personalizada com os jogadores extra clube, vá. Como é que tu olhas para isso? Hoje em dia já não há aquele jogador, ainda há, mas já há muito menos, aquele jogador franzino que não passa pelo ginásio, agora há cada vez menos, mas ainda há. Como é que tu olhas para a importância desse trabalho de ginásio? Olha, eu acho que já tens dois tipos de jogador, vamos chamar três. Temos o jogador, ainda existe um ou outro jogador que o ginásio não, ainda existe um perfil, mas já muito, muito mais reduzido, porque a própria educação do atleta nas camadas jovens já é diferente de que o ginásio é algo mau. Eu quando tinha 13, 14 anos, o ginásio estava fechado para nós, não é? Pois, Não, claro. nem tínhamos ninguém que pudesse. Hoje em dia não, com uma equipa de sub-15 tem um preparador físico, sub-16 que já começa a fazer algum trabalho de base. Há o atleta que sim, no clube o que me disserem vou fazer, mas depois também tens um outro espectro que é jogadores, podes ter um perfil de jogador que o ginásio é tudo, ou o ginásio vai-me dar o mais importante. E às vezes o ginásio, ou focarmos demasiado naquilo que vai ser o trabalho do ginásio, muito através daquilo que tem nas redes sociais, retira-nos um pouco o foco, na minha opinião, daquilo que é o mais importante. Eu diria-te que para tu preparares o jogador, o treino de campo, aquilo que é realizado no campo, as determinantes físicas no campo, o trabalho de velocidade, o trabalho de mudanças de direção, o condicionamento através do jogo, daquilo que acontece no jogo, tu perceberes aquilo que acontece no jogo e replicares no treino, isso é o que vai dar o grande, na minha opinião, a grande parte do condicionamento do atleta. O treino de força vai-te ajudar a tu poderes usar as tuas capacidades mais vezes no campo. Okay? Portanto, e a tentares poder melhorar um bocadinho essas tuas capacidades. Eu não vejo o treino de força, ou seja, eu não o coloco no mesmo patamar daquilo que será o treino no campo. Eu estive no meu Instagram, uma altura andava a fazer uns posts informativos e 70% um trabalho analítico de velocidade, mudança de direção e o trabalho de saltos, e nos outros 10% inseria-te aqui o trabalho de força tradicional no ginásio. Porque o treino de força, aquilo que é treino de força, nós podemos afirmar que treino de força é tudo, não é? Portanto, nós corrermos a 16 km por hora, de repente passamos para 18, depois para 20. Um treino de sprint é um treino de força, tem uma exigência de treino de força. Agora, o treino tradicional de força é, logicamente, uma ferramenta muito importante para o atleta otimizar a capacidade do seu sistema neuromuscular, para conseguir aplicar mais força no chão, para aumentar a densidade óssea, para ganhar em alguns níveis de hipertrofia. Portanto, todo este trabalho é importante, mas, logicamente, nós temos que saber enquadrá-lo, não só na carreira do atleta, mas especificamente no dia-a-dia, porque uma sessão ou várias sessões erradas de treino de força geram alguma fadiga residual, se forem mal aplicadas, se os conceitos não forem bem definidos, se não for bem aplicada à pessoa, ao atleta que tivemos pela frente, e isso trará malefícios a curto prazo ali para otimizar a sessão de treino, ou para nós termos um bom rendimento, ou nos próximos dias, ou outra vez. E como é que, por exemplo, tu já estiveste do outro lado, ou seja,
como é que tu agora, trabalhando num clube, vês que um atleta vá procurar treinar fora do clube? Como é que, porque ele, no fundo está a sair fora do vosso controle, ou não? Sim, olha, eu, como tive nos dois lados, é muito fácil para mim compreender, desde que haja a comunicação. A Pois, comunicação é. Toda a gente fala na comunicação, mas nem sempre existe essa comunicação. pois, A comunicação é chave, a comunicação é fundamental, ok, mas ela existe mesmo e que tipo de comunicação é? Porque eu posso. Aliás, eu dou o exemplo. Nós, o ano passado e este ano, nós temos alguns atletas que têm o seu profissional, trabalham com o seu PT extra clube. Nós temos ali um conjunto de atletas que tinham esse profissional. E nós estabelecemos a comunicação com este profissional para perceber, para lhe dar a entender, primeiro, o que é uma semana do Santa Clara, quais são os treinos, o que é que cada treino, qual é o perfil físico de cada treino, e dois, onde é que nós normalmente encaixamos o treino de força, porquê, e até que dia ou janela temporal é que nós permitimos alguma variabilidade, ou seja, permitimos que haja aqui a inclusão do treino de força, para uma questão até de segurança e escura para o dia de jogo dos atletas. O que é que nós tentamos sempre fazer é perceber que tipo de trabalho é que vai ser feito, para também nós tentarmos entender se vai de encontrar as necessidades que nós detectamos, que nós sabemos que o atleta porventura pretende trabalhar. Essa parte é mais fácil porque eles normalmente quando contratam alguém, eles, presumo eu, que era o que faziam comigo, explicam aquilo e qual é o objetivo que querem ter com aquele trabalho e depois é coordenar, é coordenar. Mas a chave disto é comunicar. claro. É perceber, olha, qual é o trabalho que vais fazer? Qual é o dia? É no menos 4, é no menos 3, é a 3 dias, é a 4 dias. Vais-te focar no quê? É num trabalho de membros inferiores? Ok, então nós aqui não vamos fazer esse trabalho para não duplicar aqui o stress, digamos assim, muscular que nós queríamos induzir no atleta, não faz sentido a fazer agora connosco e contigo. É só uma sessão de membros superiores. Pá, de repente um atleta contratou gosta de uma modalidade de boxe e há um dia por semana que à tarde quer fazer uma sessão de Ok, boxe para complementar, ou gosta de fazer pilates. Pronto, e nós, por exemplo, para mim isso é quase a mesma coisa, porque, olha, vou-me dirigir à tarde e gosto de fazer uma sessão de pilates com determinada pessoa, individual, tal, tal, tal. Pronto, uhum, tentamos comunicar, foi o que eu já trabalhando em regime individual era o que eu tentava fazer sempre. Quando trabalhava com atletas em regime individual, PT fora dos clubes, eu procurava mandar um pequeno ok, resumo semanal, quais eram os conteúdos, aquilo que ia ser trabalhado. Mais recentemente, até na Opera Clinic, mandávamos mais parâmetros, ou seja, mandávamos também ainda o questionário, a PSE que ele deu a seguir ao treino, como é que se sentiu, se não sentiu, se vinha mais carregado, o que é que modificámos no trabalho, era algo ok, que tentávamos boa. fazer. Estavas a falar que passam a questão de como é que é a vossa semana de treino e onde é que o atleta pode então treinar ou não, ou deve treinar ou não, para ficar sem prejuízo nenhum. Como é que se desenha uma semana normal, vá, sem jogos da taça à meio, sem nada, mas uma semana limpa, como é que se projeta numa equipa como a Santa Clara? Olha, jogando assim, pronto, lá está, como tu dizes, não tendo ali, tendo assim o jogo normal, o formal, o regular, que Sim. normalmente tem a maioria das equipas que não estão nas competições europeias agora. Muito das metodologias que são usadas em Portugal são usadas a partir da periodização tática, portanto, criada pelo Vítor Frade e que faz bastante sentido na organização não só dos conteúdos, mas também no perfil físico da semana ou na distribuição da carga ao longo da semana. Uma das coisas que nós tentamos fazer é que seja uma distribuição ondulatória, em forma de monte. Ou seja, onde nós não iniciamos a semana, vamos pensar que isto é uma curva, aqui um monte, um género de uma parábola, portanto temos aqui Uhum. este vale, este monte, aí no início da semana não queremos ter ainda uma carga muito elevada, okay? Porque pode atrasar um bocadinho a performance nos próximos 2 dias, e é nos próximos 2 dias que nós queremos mais intensidade, maior volume, são os dias mais fortes em termos de carga, e depois, a partir das 48 horas antes do jogo, começar a baixar a carga. Portanto, esta dinâmica ondulatória é algo muito importante para nós, respeitar este tipo de dinâmica. Depois, a forma como é organizada, ou seja, nós na periodização tática temos o dia da força, temos o dia da resistência, temos o dia da velocidade, temos o dia que é só velocidade de reação, que é o último dia. Não é que eu não me identifique, mas eu acho que em termos de conceitos, existe aqui alguma. Eu acho que eles são bem aplicados, mas, por exemplo, há alguns conceitos, como, por exemplo, no dia -4, há por vezes muita ideia que tem que ser sempre só à base de jogos reduzidos. E nós tentámos fugir ali
em algumas estruturas ou em alguns exercícios do treino desse formato tão reduzido, porque sentimos que depois não nos permite chegar a determinados objetivos ou a determinadas métricas relacionadas com o jogo. Então nós procuramos que sim, neste dia é um dia de força, porque existe uma carga de travagens, de acelerações, de desacelerações elevada, queremos que isso aconteça e procuramos que isso depois seja comprovado através das ferramentas de monitorização, neste caso o GPS, mas que não seja só também... vamos tentar perceber que exercícios é que nos permitem estimular isto melhor. Pronto, depois temos, logicamente, esse dia -4 e -3 são 2 dias estratégicos importantes para aquilo que vai ser a estratégia de jogo. No -2 também, mas como é um dia, estamos a 48 horas do jogo, começamos a tirar, como eu e o Rafa costumamos comentar, vamos começar a tirar um bocadinho o pé do acelerador. É um treino com menor volume, portanto com menos tempo de treino. Vamos apostar um bocadinho nas ações intensas, mas que não haja uma grande densidade dessas ações, ou seja, que seja feita com uma pausa que respeite o esforço que foi feito, portanto uma pausa maior, que os atletas tenham esse dia de velocidade, digamos assim, mas que seja um dia de velocidade que eles não acabem o treino e que as PSEs deles, os valores não sejam demasiado altos. Portanto, nós tentamos priorizar muito esta dinâmica ondulatória, seguindo a priorização tática com alguns contornos que tentamos aqui. Vamos tentando perceber o que é que funciona melhor. Claro. Exemplo. Vou dar um exemplo agora. Portanto, nós este ano tentámos, como nós temos um -3, e na nossa opinião, enquanto equipa técnica, e foi isto que eu sempre tenho vindo a pensar cada vez mais, o nosso -3, tendo o campo aberto, tendo uma área de jogo grande, é impossível tu dizeres que aquilo não é um dia de velocidade, porque vai acontecer velocidade, de certeza. Então não vamos deixar a velocidade para o dia -2, até porque deixar tudo para esse dia pode interferir um bocadinho com a frescura dos atletas. Então esse foi um dos aspectos que nós tentámos sempre melhorar. Ok? Portanto, este formato do -3 versus o -2. Sim, isso é curioso estares a falar nisso, porque uma das questões que eu tinha aqui para te fazer era que muitas das vezes em Portugal é normal um clube, digamos que não é habitual, do top 5 ou do top 6 na classificação, andar lá em cima na primeira volta, e enraizou-se de certa forma que, ok, estão lá em cima, mas certamente depois quando o físico começar a quebrar vem por aí abaixo. Mas o que se tem visto com o Santa Clara não é isso, é vocês conseguiram estar lá em cima e mantêm-se lá em cima e sempre com boas prestações. A que parte do trabalho é que atribuis isso? Essa que estavas a falar no -2, no -3, é essa preocupação com a frescura de chegar fresco ao jogo. Pode ser se calhar uma justificação, não sei, diz-me tu. Sim, eu acho que isso inerentemente vai ser um fator que vai ajudar. Portanto, ter um bom planeamento da carga vai sempre ajudar a não só aqueles... Portanto, nós falamos da frescura, mas também naqueles dias -4 e -3, os atletas, há treinos em que têm que acabar o treino e sentirem-se cansados, não é? Há ali um período, uma janela ali a meio da semana, porque senão também não significa que o treino não está a estimular estes atletas, claro. Temos de perceber se este cansaço depois é de forma recorrente, crónica, e por isso é que existe esta análise de dados e que o Rafa também está faz esse trabalho bastante extensivo. Um dos aspectos fundamentais é nós temos um plantel altamente competitivo. Portanto, temos um plantel que não é muito largo, mas é muito competitivo, e temos uma exigência de treino muito grande. Portanto, processos simples, mas muito exigentes. Nós treinamos como nós jogamos. Portanto, as ações intensas, o pressionar forte, a velocidade que é imposta nas ações, tudo isso, a forma como nós jogamos é aquilo. Nós tentamos fazer aquilo através do treino. Portanto, claro, obviamente compartimentado, mas desde o primeiro dia, e temos a vantagem de ter um plantel que a grande maioria transita do ano anterior, ou seja, já assimilou isto do ano passado, e portanto este ano é mais fácil ainda de nós tentarmos, portanto já não é o primeiro impacto, não é? Conseguimos esmiuçar ainda mais a intensidade relacionada com estes aspectos, mas é sobretudo a exigência e a mentalidade que é posta dia a dia, treino a treino, é muito grande. É muito grande. Sim. E o Vasco privilegia muito isso. Olha, agora vou aqui para a parte mais do jogo em si. Para aquele adepto que chega ao estádio mais cedo e as equipas entram para o aquecimento, aquele aquecimento, qual é o objetivo? Porque ali já não estão a treinar nada para o jogo, certo? Ali é uma ativação, digo eu. Qual é que é o grande objetivo daqueles 20, 30 minutos antes da partida? Olha,
sobretudo o objetivo é que eles entrem quentes e não demasiado cansados. Assim, de maneira simples, porque aquecer demasiado, na verdade, nós pensamos que precisamos de aquecer mais do que aquilo que normalmente precisamos. Ou seja, não, tendemos a pensar que precisamos de. E hoje em dia, eu confesso que sou um bocadinho anti alguns aspectos, ativar muitos músculos. Não, eu sou muito apologista de, a partir do momento em que pisamos o terreno de jogo para aquecer, é tudo o mais específico possível. Com a bola, sem a bola, posicionar, reagir, estar concentrado nas tarefas em campo, não utilizar demasiados materiais, bandas, não é por aí. Eu não sou muito a favor, é a minha maneira de pensar, não quer dizer que esteja certo ou errada, mas eu gosto que as coisas sejam mais específicas. O passe, o remate, já introduzir o cruzamento, pronto. Normalmente este aquecimento é um crescendo de intensidade, portanto começa de ações técnicas de base mais simples, do passe, da recepção, de ganhar confiança, de sentir à vontade com o terreno, pisar o terreno, libertar o stress antes do jogo. E depois, através de alguns exercícios como uma posse reduzida, uma circulação mais tática, mais larga ao longo do campo, e a parte final que terá a ver com a finalização e a parte da velocidade. Ou seja, nós tentamos que isto seja um incremento de intensidade, mas que também não necessitamos de passar demasiado tempo, ou seja, quanto mais tempo passares ali, mais o atleta vai ficar cansado. E temos de pensar sempre que uma equipa abandona sempre 15 minutos ali antes do jogo. Portanto, se nós pensarmos, nós quando treinamos, nós não aquecemos e depois estamos 15 minutos parados, ou vamos preparar-nos e vestir-nos para depois voltar a fazer o primeiro exercício do treino. Então, pois. Ou seja, tentamos que isto seja tido em conta, não é? Portanto, tentar que eles entrem. E depois é um bocado por tentativa e erro, perceber o que é que funciona melhor. Tens 11 jogadores, tens 11, tens o guarda-redes, mas tens os 10 jogadores fora o guarda-redes à tua frente e todos têm um perfil da maneira como aquecem. Há um que entra muito relaxado, há outro que entra muito vivo. Nós tínhamos aqui um jogador do ano passado e este ano ainda, mas foi jogar, que era o Paulo Henrique, e era engraçado, porque nós quando começávamos e começávamos o aquecimento, ele dava um sprint, vinha em direção a mim, mudava a direção, parecia que me ia bater. E aquilo era uma coisa dele. Mas se calhar tínhamos outro que entrava mais relaxado, ao som da música, que estava no estádio, pronto. E estas coisas são também a ter em conta, porque... Olha, isso leva-me aqui a outra pergunta, que é, ou seja, estávamos a falar no aquecimento antes do jogo, mas durante o jogo, quando os suplentes vão para aquecimento, e muitas das vezes vão em pequenos grupos para aquecimento, e não quer dizer que venham a entrar, mas nota-se muito que começam muito bem, mas depois a certa altura estão só no alongamento, estás a ver? Estão só a ver a bola em pé. E estavas a falar das posturas dos jogadores e acaba por ser... Ou seja, estás a falar dos que vão para aquecer. Dos que vão para aquecer, dos suplentes, sim. Estás a falar dos que vão para aquecer. Olha, isso é engraçado, porque esses jogadores normalmente é uma incógnita, não é? Tu não sabes quando é que vais entrar. Pois é isso. Tu vais aquecer ao tu chegas, o árbitro apita para a segunda parte, tu diriges-te para aquecer, tu podes entrar daqui a 5 minutos ou podes entrar daqui a 40, não é? Ou podes não entrar. Sim. E mesmo para o preparador físico, isso é algo. Tens que saber, ou melhor, tens que ir passando um bocadinho por essas experiências para conseguir gerir a situação. Tu não vais mandar um jogador 45 minutos andar ali. Primeiro começas a jogar e depois vais estar sempre mandar fazer trabalho. Não. Até porque, assim, regra geral, ele a partir ali dos 12 minutos, 10, 12 minutos, ele já está. Se fizeres ali um bom aquecimento e depois for só de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos, soltando um exercício, a certa altura eles estão por conta deles porque estão mais quentes, estão mais preparados, estão muito ligados ao jogo. E é só garantir que, logicamente, há dias e dias, não é? Tu, se de repente apanhas um dia, está uma temperatura, está frio, está muito frio, pá, chove, tens que os manter mais vivos, não é? Se há um que está ali e de repente está há 10 minutos que não passa de uma posição de alongamento, ou está ali e está sempre a olhar, pronto, ele estar ali 10 minutos parado, com frio, com chuva. Pois é, porque é isso que tu estás a dizer. É isso que tu estás a dizer, que me suscitava curiosidade, que é, muitas vezes os jogadores estavam ali, imagina, não sei, 2, 3 minutos só na pós-alongamento, e eu assim, como adepto, dizia assim,
Pá, mas e o preparador físico está ali e não diz nada, percebes? Mas é essa gestão. Yeah, faz Não, sentido. por acaso, no nosso caso, nós procuramos que eles, quando iniciam o aquecimento, nós até fazemos 2 momentos, que é, começamos a aquecer logo ali a 10 minutos do intervalo, aos 35 minutos, começamos a pôr, regra geral, todos a movimentar um bocadinho, porque também se houver alguma mudança no intervalo, eu ganho tempo, e se houver alguma explicação mais tática de um dos adjuntos, alguma questão mais estratégica, eles podem ficar um pouco mais tempo a falar com eles, e eu não tenho necessidade de ficar com ele no campo sozinho, ou seja, ganho 10 minutos antes com esse jogador. Uhum. Mas depois, a partir do momento em que começa a segunda parte, normalmente eu tento que isto seja sempre a andar. Sempre, 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 sempre. Logo, os primeiros 10 minutos, que seja, eu tenho sempre uma sequência, e aquela sequência aumentar a intensidade de forma gradual, mas sempre a andar, porque também temos um treinador que é muito exigente nisto, e queremos que eles entrem na máxima força. Pronto, depois se não entrou a partir ali daquela janela, comece então a ir gerindo e a criar ali já movimentos. Às vezes, se vejo que há um jogador, por exemplo, que tem um central, se calhar um movimento muito específico é começar a correr de costas a retirar profundidade, ou seja, Era isso que eu vamos te ia colocando ali um perguntar. outro tema. Sim, eu também te ia perguntar essa questão, que é, o aquecimento pode variar de posição para posição. Por exemplo, os movimentos de um central vão ser diferentes de um extremo que ataca à profundidade. Por exemplo, tu ajustas aqui ou ali a tua sequência consoante aquele... Ou seja, tu tens que saber previamente que ele vai entrar, não é? Para isso acontecer, porque se for só um aquecimento de rotina é difícil. Sim, eu, regra geral, só começa a ajustar de forma mais específica se o jogador já estiver ali há muito tempo, precisa ter mais tempo de morto, digamos assim, porque o atleta ainda não sabe quando é que vai entrar, o tempo está a começar a passar, e podes começar a introduzir um ou outro exercício mais específico dele, mas regra geral tem uma sequência que é igual para todos e que também serve Ok. basicamente às necessidades. Começa pela mobilidade, para alguns deslocamentos, começamos a trabalhar um bocadinho os aspectos da força das travagens e acabamos com a parte da velocidade. E depois vamos sempre repetindo aquilo que for necessário, mas chega ali um momento que eles estão por conta deles, porque eu também confio e sei que eles sabem que a exigência que a equipa técnica coloca na entrada é muito forte, e então eles sabem que têm que estar preparados. Ok, ok. Bom, estou esclarecido na parte do aquecimento. Isso leva-me aqui a outra pergunta que é: o Santa Clara não é ou seja, quando há uma paragem de seleções, não é um jogador que despenda, não é um clube que despenda muitos jogadores. Ainda assim, há uma paragem competitiva. Tu sentes que os índices físicos podem cair, há comportamentos que a equipa técnica tem que tomar para que os níveis competitivos ou de performance fiquem lá em cima, porque no fundo são 15 dias sem competição a sério, mesmo que se faça um jogo particular ou assim. Tu achas que tem alguma interferência na parte física dos jogadores? É assim, eu acho que depende muito também quais são, por exemplo, as 4 semanas que antecedem esse período. Quando há, por exemplo, ali um período muito congestionado, se calhar com taça da Liga, como nós, por exemplo, tivemos ali uma altura este ano, e de repente há uma paragem, até pode ser interessante essa paragem para alguns jogadores que foram muito solicitados. Ok. Normalmente o que há nessa paragem é que os clubes, na maioria das vezes, fazem os tais jogos de treino para manter alguma competitividade e para também que atletas que têm tido menos minutos ganhem essa competitividade e ganhem essa forma física, porque o jogo é sempre diferente, não é? O jogo é diferente. E esses jogos de treino são muito vantajosos nisso. Nós na ilha temos uma desvantagem, porque não conseguimos ter, se calhar, um nível competitivo que tem, por exemplo, uma equipa que esteja em Lisboa ou que esteja no Claro. Porto, porque há um leque de equipas com um nível competitivo semelhante, maior, e que permite fazer esses jogos de treino. Nós aqui teríamos sempre que viajar para fazer um jogo de treino com alguém da terceira liga, ou da segunda, ou da primeira. Pronto, e as viagens é algo que massacra bastante as equipas das ilhas, e é algo que nós não podemos também não faz sentido estar a pedir. Nós temos a equipa de sub-23, a equipa B, que nos permite, nessas alturas, nós temos feito alguns jogos de treino, e procuramos não baixar muito a carga semanal. Logicamente, também sabemos que muitos jogadores, não, ou seja, a maioria dos jogadores não são açorianos e pretendem ir a casa, temos algum cuidado, tido algum cuidado com as folgas, tirar ali uma unidade de treino àquilo que é normalmente o número de treinos que tu tens numa semana. O que nós tentamos é quebrar o mínimo possível. Logicamente que há sempre um decréscimo daquilo há sempre uma variação de carga negativa,
mas não sentimos que isso seja algo maléfico para nós. Ok. Olha, e passando aqui, já estamos aqui já a chegar ao fim, mas queria te perguntar como é que tu vês a pré-época, ou seja, qual é que é o planeamento e o que é que tu esperas obter com uma pré-época? Assim, de forma resumida, porque é um tema que é só um mês ou 2 meses de trabalho, mas de forma resumida, como é que desenhas e o que é que esperas obter desde o início até ao fim? Olha, sobretudo na minha perspectiva é um período, primeiro, não é o único período do ano que serve para a preparação física dos jogadores. Estamos a falar muitas vezes de 5, 6 semanas e numa época que tem entre 40 a 50 semanas, é impossível em 5, 6 semanas tu criares a preparação física toda para essas semanas. No entanto, é o momento ideal porque a competição, entre aspas, não importa tanto, ou seja, o resultado não é oficial em termos competitivos e permite que os jogadores possam passar por alguns dias de maior fadiga dentro desses jogos, permite criar aqui um maior volume dos treinos que eles têm, portanto, muitas vezes até na questão dos treinos bidiários. Portanto, é um momento ótimo, chave e único da época para criar esta robustez do Atlético, dele conseguir estar mais apto a tolerar as cargas durante o ano. E hoje em dia, com alguma literatura, nós conseguimos perceber que equipas que têm ou seja, que treinam forte durante a pré-época, tendem a conseguir manter esses níveis e conseguir tolerar melhor as cargas e exigências da época e também minimizar o número de lesões. No entanto, a forma como chegamos a esse treinar forte é também importante, porque, ok, a pré-época começa, mas para trás tens um mês de férias. Vamos falar da Pois. Primeira Liga, onde nós estamos. E o off-season, hoje em dia, já é bastante elucidado, o trabalho com os atletas, a maioria deles já tem uma consciência diferente, mas é sempre diferente o volume de treinos e o treino que tem fora, seja com um profissional, seja com um grupo de atletas, e aquilo que depois chegam ao clube. Para nós é ótimo quando eles fazem esse tipo de trabalho. Não é? Nós, o ano passado, deixámos uma rotina de trabalhos, um trabalho de casa para todos, mas sabemos e tivemos o conhecimento que houve atletas, e inclusive comunicámos com os profissionais com que eles tiveram, do trabalho que foi feito. Isso para nós também é uma vantagem, que eles vêm melhor preparados e nós podemos exigir mais no curto prazo deles. Para mim, há dois princípios-chave da pré-época, que é a especificidade, nós queremos jogar de uma determinada maneira, vamos começar a treinar dessa maneira. Ou seja, vou dar um exemplo muito prático. Nós não vamos andar aqui a correr no mato, nem andar a correr no bosque, porque o que nós queremos é o treino no campo e tentar que isto seja o mais rápido possível, mas de forma mais segura. E outra coisa é a sobrecarga. Portanto, perceber que de semana para semana vamos procurar uma variação de carga, que eu e o Rafa normalmente fazemos e fizemos nesta época. Na época anterior eu fiz, o Rafa ainda não estava connosco, mas que é uma progressão que nós consideramos segura, através de alguns dados da literatura, mas nós começamos sempre com o fim, ou seja, como é que nós queremos acabar a pré-época? Quais são os níveis necessários para a primeira semana de trabalho oficial, o primeiro jogo? Então, vamos começar a fazer percentagens disto para trás, portanto, trabalhamos com o fim em vista, mas para trás, e criamos essas percentagens até lá chegar. Ok. Seja com o número de minutos que cada um jogador vai fazer no jogo de treino, seja com as métricas e cada uma das métricas que nós queremos que eles atinjam naquela semana, procuramos que isto vá em forma de escada. Logicamente não é sempre fácil, são muitos jogadores, uns têm uma escada mais bonitinha, outros às vezes sofrem aqui um pequeno percalço, mas no geral o robusto, queremos que seja isso que aconteça, uma especificidade e esta sobrecarga, mas com segurança. Sim. Olha, para finalizar aqui uma pergunta em género de curiosidade pessoal, que é, ainda aparece muitos jogadores que vêm do off-season com peso a mais, ou isso ainda aparece? Não, olha, cada vez menos, cada vez menos. Há sempre Boa. um ou outro e nós também temos que ser sinceros. O período de férias é também um Claro. período para relaxar um bocadinho a parte psicológica e é normal o convívio com a família, os amigos, é normal haver ali às vezes uma subida, um bocadinho, uma prega a mais, uma porcentagem de massa gorda um bocadinho mais elevada, mas tudo isso vai ao lugar, ainda por cima estes atletas são bastante profissionais. É lógico que isso vai acontecer sempre, mas eu considero que hoje em dia eles estão muito mais
estão muito mais cientes e conscientes daquilo que têm que fazer durante as férias, ou dos mínimos que têm que fazer durante as férias. Não só por aquilo que nós lhes mandamos do trabalho, mas pelo aquilo que eles hoje em dia veem nas redes sociais. Porque isto está cada vez mais rápido, há cada vez mais jogos e é agarrar as oportunidades que se pode. E eles sentem que se não agarrarem a oportunidade, pronto, não vão cumprir os objetivos deles. E mais, se chegares mal e chegas mal fisicamente, não consegues acompanhar o ritmo, também o risco de te lesionares é maior. E a última coisa que tu queres é passar a pré-época lesionado. Portanto, há de haver uns mínimos. E eu também não sou apologista de tu treinares no off-season como treinas na pré-época. Não. Claro. A off-season é off-season, a pré-época é pré-época. Para mim é errado pensar que a off-season é um momento em que tu deves colocar no treino do atleta uma elevada carga, que ele seja submetido a elevadas cargas, esforços bastante exigentes, que chegue a ter os treinos todos completamente cansado. E pronto, e depois há atletas que precisam mais ou menos, não é? Portanto, tens um atleta que faz a época toda a titular, tem uma regularidade incrível, maior número de jogos, pá, se calhar este gajo consegues no off-season reduzir um bocadinho esta carga. Tens um atleta que foi pouco utilizado durante o ano, podes explorar outro tipo de trabalho. Portanto, eu acho que aí pode entrar em individualização e aí é chave. Ok. Tá super esclarecido. João, agradecer-te a tua presença aqui no podcast. Acho que contribuíste muito para a malta ter aqui a ideia de como é que funciona a parte física e pronto, todo esse planeamento, toda essa preparação, todo o trabalho que está por trás. Pronto, espero que tenhas gostado também de vir aqui partilhar um bocadinho do teu dia, digamos assim. Não, claro que sim, pá, olha, muito obrigado. É uma conversa relaxada, acho que é importante. Já fiz alguns podcasts, às vezes uns mais sérios e outros, mas esta conversa assim relaxada, mas séria, em todo o caso, é importante e parabéns pelo projeto. E obrigado mais uma vez pelo convite, foi uma honra e quem sabe no futuro ainda nos falemos outra vez aí numa nova conversa. Claro que sim, claro que sim. Pronto, e a todos vocês, já sabem, vêm mais episódios, portanto, até breve.